Olá, meus queridos, a paz do Senhor para todos. Quem vos sauda é o presbítero Paulo, sou professor de teologia, estou aqui para servir vocês e também para aprender, vou aprender bastante aqui também. Hoje a gente vai trabalhar sobre quem veio primeiro, a Bíblia ou a Igreja. Isso é um debate muito grande, a qual a Igreja Católica defende, por exemplo, a Igreja Católica Romana defende que veio primeiro a Igreja e a Bíblia praticamente em segundo plano, e por isso defende várias coisas complicadas que a Igreja Protestante ela tenta refutar. E eu vou estar aqui mostrando para vocês um estudo bem edificante para vocês, mas antes, se inscreva no canal, curta esse vídeo, vai vir muita coisa boa por aí, eu garanto para vocês, e deixe o seu comentário se você concorda ou não com a minha opinião, de forma respeitosa, é claro, tá bom? Vamos para a vinheta? Vamos lá! Então vamos lá, meus queridos. É um tema muito importante, muitas pessoas têm dúvida a respeito disso. A Igreja Católica, por sua vez, defende que de fato não temos que ficar presos na Bíblia, porque existem livros, na verdade Deus não está preso na Bíblia, e por isso elas têm, a Igreja Católica, sua liderança, os bispos, os padres, o Papa, eles têm aí os seus dogmas, têm aí suas tradições, até mesmo orais, relatadas, que, vamos dizer assim, é um conteúdo extra bíblico. E até também acrescenta aí a questão dos apócrifos, que são livros que para a Igreja Protestante não são inspirados, mas a Igreja Católica segue como regra de inspiração divina. Mas vamos lá, se a Igreja gera as Escrituras, vamos aprender aqui. Havia muitos escritos que reivindicavam para si a inspiração divina. Foi preciso um longo tempo de reflexão por parte da Igreja, geralmente realizada por seus líderes, para definir o que era ou não inspirado. Uma vez que a Igreja definiu o que era ou não sagrado, fim de papo. Isso foi feito pelos líderes sucessores dos apóstolos, com o auxílio do Espírito Santo. Isso aí, quando eu comecei a aprender sobre isso, estudando bibliologia, que é a doutrina que estuda sobre a Bíblia, eu aprendi, meus queridos, que de fato quem teve que constatar se realmente os livros da época eram inspirados ou não, e é lógico que a Igreja Protestante ela acredita que 66 livros são inspirados, e a Igreja Católica já acredita que são mais, que são, se não me engano, 7 a mais, 73, que são inspirados. E nós acreditamos, os protestantes, que 7 desses aí da Igreja Católica são apócrifos, que não tem inspiração divina, mas foi acrescentado. Sendo assim, ao estudar sobre bibliologia, eu ficava perguntando. E aí eu entendi que realmente o Espírito Santo, que estava na vida da igreja, teve esses concílios, o concílio de Nicéia, de Calcedônia, e talvez outros concílios mais, a qual abordava qual livro era de fato inspirado ou não. Não porque a igreja tinha, vamos dizer assim, uma autoridade superior à Bíblia, mas porque o Espírito Santo esclareceu para aqueles irmãos da época, aqueles líderes da época, quais eram realmente enganosos e quais que eram verdadeiros. E por isso nós cremos na direção do Espírito Santo que aqueles homens com certeza oraram, debateram e constataram que por inúmeras provas os livros sagrados ou não era a igreja em si que definia, mas ela reconhecia. Isso é importante deixar claro. Reconhecia. Não podemos falar de forma alguma que a igreja, já estou colocando até meu posicionamento aqui, que a igreja está acima da palavra de Deus. Como eu disse, a igreja ela é de seres humanos. A palavra de Deus, por mais que é usado 40 autores humanos, é de totalmente inspiração divina. É por isso que a Bíblia ela se mantém de pé até hoje e tem
salvado milhares e milhares de vidas mediante a pregação do Evangelho, no nome de Jesus, é claro. Então vamos continuar. Agora a Escritura gera a igreja? As Escrituras geram a igreja? Ora, o Antigo Testamento já existia antes de existir igreja cristã. Jesus e os apóstolos alicerçaram sua pregação com base no Antigo Testamento. Isso aí é extraordinário. Nós sabemos muito bem, se você não sabe, vai aprender aqui hoje, que existem vários profetas, não foi poucos, homens de Deus, que profetizaram, como o profeta chamado messiânico, o profeta Isaías, que profetizou por várias vezes sobre o Messias que haveria de vir, que no caso é Jesus. Ele profetizou, por exemplo, que o cordeiro ia ser morto, mudo, né? E muitas outras coisas, muitos outros detalhes, trazendo aí alusão claramente do Jesus, que foi o Emanuel que pisou na terra, Deus conosco. Então, o próprio Jesus, nos seus sermões, nas suas explicações para os discípulos e para a multidão, ele constantemente constatava relatos de Moisés lá de trás, de outros mais, demonstrando aí a veracidade das Escrituras e que muitas coisas que ele ensinava, é lógico que teve o Novo Testamento também, muitas coisas que ele ensinava era para testificar a veracidade, a inerrância e a inspiração divina das Escrituras Sagradas lá de trás. Então devemos ter um respeito com a palavra de Deus. Nós não podemos idolatrar a Bíblia. Tem gente que consegue idolatrar, mas nós devemos entender que a Bíblia não é para ser adorada, mas os ensinos da Bíblia, que a palavra de Deus nos leva à adoração a Deus. Isso aí é muito bom de se tratar. Continuando aqui o raciocínio do estudo. Assim, a igreja foi gerada pela pregação da palavra já existente, interpretada agora por Jesus e seus discípulos. Para essa parte dessa pregação, foi escrita e recepcionada pela igreja. Entretanto, como eu disse outrora, a igreja não define que tais escritos são sagrados, e sim os reconhece como sagrados. Não é a autenticação da igreja que torna tais escritos sagrados. Logo, a igreja foi fundada pela palavra, e não a igreja definiu o que é ou não palavra. Eu quero dizer para vocês, dentro desse estudo, que muitas pessoas, muitas seitas, movimentos que sempre acrescentam, precisam de outros livros para introduzir as verdades dele, a Bíblia não é o suficiente, e para nós cristãos protestantes, pelo menos a sua maioria, a Bíblia é suficiente para qualquer ensino. Para qualquer pastor comandar um rebanho de Deus, de Jesus Cristo, ela é suficiente. Agora, para a Igreja Católica, não. E tem a questão que o Papa, ele pode sim estar acima dos ensinos bíblicos. Por exemplo, ele fala cada coisa que nós cristãos protestantes sabemos que vai contra as Escrituras. Mas a igreja toda, ela tem a obrigação, é ensinada que tem a obrigação de obedecer o Santo Papa. E por aí vai. Então nós devemos entender que isso aí é muito perigoso, muito arriscado, porque a Bíblia ela já foi selada. Nós cremos que o cano já foi fechado. E não pode, de forma alguma, nem Papa, nem pastor, nem ninguém, nem profetas deste tempo, porque nós somos continuistas, acrescentar ou mudar um tio das Escrituras. Porque, como disse a própria palavra de Deus, as maldições do Apocalipse vai cair sobre ele. Então nós cremos que, de fato, os 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo, já foi fechado e é o suficiente para tirar, não vou falar todas as dúvidas nossas, mas as necessárias para nós e a nossa família ser salvo. Louvado seja Deus. Muito bom, né, pessoal? Vamos continuar aqui. Eu separei alguns estudos para vocês aqui. Olha aqui o que eu separei para vocês. Vamos lá. Deus seja louvado. Comente aí, tá, meus queridos? O que vocês estão achando do que eu disse até aqui. Olha a fala de... Deixa eu ver o nome do padre. Deixa eu ver se ele está aqui.
Tem um padre aqui, pessoal, que eu estava vendo um estudo dele. Ele... Bispo Padre Ricardo, se eu não me engano é Padre Ricardo aqui. Ele rebatendo aqui umas falas do pastor Silas Malafaia. Mas olha a fala desse padre aqui, pessoal. Ele diz, é Paulo Ricardo mesmo, tá? Ele diz sobre o magistrado católico sempre ensinou que há uma precedência da igreja sobre o cânon dos livros sagrados. Como eu disse para vocês, a igreja católica ela acredita, tá? Que ela veio antes, que a igreja veio antes da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus e etc. Só que nós podemos analisar, diante dessa fala aqui, e tem até outras falas também, que quando o Senhor chamou, escolheu os primeiros homens da terra, isso aí foi até inclusive relatado tudo na Bíblia. Esse chamado, essas escolhas, os detalhes de Adão e Eva, e isso foi relatado como inspiração da palavra de Deus. Então, desde o começo, Deus, ele sempre escreveu, mandou os seus autores, no caso Moisés, narrar os fatos principais nas Escrituras, para nos servir como lição, como ensino, como instrução, em todos os aspectos. Desde o passado, desde quando começou o primeiro povo de Israel ali, a maioria das importâncias relatadas está na Bíblia. Então não podemos falar que a Bíblia, que a igreja veio primeiro do que a palavra de Deus. A palavra de Deus sempre existiu. Jesus, ele é a palavra viva, é o pão vivo que desce do céu. Agora, um outro ponto mais forte ainda que eu posso trazer para vocês é que, se falarmos que a igreja veio primeiro, nós esquecemos que existe a questão que a igreja, ela veio antes de Cristo, depois de Cristo. Depois de Cristo. E aí, e o Antigo Testamento, que já era a palavra, antes da igreja? O Velho Testamento foi escrito entre o tempo de Moisés. Olha, observe os anos. De 1500 a 1400 anos antes de Cristo. E o retorno dos israelitas do exílio na Babilônia, 400 antes de Cristo. Agora, pessoal, já o Novo Testamento, ele já foi escrito entre 40 depois de Cristo a 100 depois de Cristo. Ajuntado, compactado aí, né? E tornado como o Novo Testamento. Então não podemos falar que a igreja veio antes da palavra de Deus, até porque a igreja, ela não era Israel. Nós acreditamos, principalmente muitos pentecostais, muitos cristãos acreditam que, protestante, melhor dizendo, acredita que a igreja não é Israel. Mas Israel era o povo de Deus no Antigo Testamento e a igreja foi fundada por Jesus já aí depois da sua vinda. Então é muito diferente. É por isso que nós cremos, não está na temática de hoje, mas nós cremos que Mateus 24, né, que vai trazer sobre a grande tribulação, não se trata de igreja, mas sim de Israel, do povo judeu. Dentro disso, meus queridos, nós podemos afirmar que não, a igreja ela tem que obedecer à palavra de Deus na íntegra. Não, a igreja não pode aumentar nada. Não pode aumentar nada, acrescentar nada. E existem muitos movimentos que, infelizmente, usa vários auxílios, né? E são movimentos que ofendem a inspiração divina. Você vê os próprios judeus, eles têm pecado gravemente sobre isso. Eles têm várias tradições orais que foram orais e escritas, que vai além da Bíblia. E você vê os judeus aí defendendo, os judeus que não são messiânicos, defendendo algumas coisas, e aí quando eles veem que não conseguem na palavra de Deus, eles jogam para os que está escrito, ou então as tradições orais. Para vocês verem. Aí você vê os mormons, né? A mesma coisa. Você vê o islamismo e outros mais que pegam até partes da Bíblia, mas de contrapartida tem esses acréscimos. E a mesma coisa acontece, por exemplo, com a Igreja Católica. Tá bom? Olha aqui para vocês verem
a fala do pastor, do padre, né, Paulo Ricardo, e ele diz: e é aqui que começamos as discordâncias, pois para os católicos a palavra de Deus não se resume a um livro. Viu aí? A palavra de Deus é antes uma pessoa. Interessante, né? A palavra de Deus não se resume a um livro. Existem pessoas que vão além e acreditam que Deus ainda está falando, mesmo pé de igualdade com a Bíblia, até hoje. A palavra de Deus, ela surgiu assim, mas existe ainda Deus falando no mesmo pé de igualdade com a Bíblia, a mesma inspiração. Então é muito complicado, meus queridos. Todos os livros do Novo Testamento são de autoria de algum apóstolo ou discípulo do Senhor, convenientemente chamado de hagiógrafos. Cabe então a pergunta: de que modo se pode provar que esses 27 livros são mesmo inspirados por Deus e que os demais evangelhos existentes são apócrifos? Existem várias formas de provar, né? Nós não vamos ter tempo aqui, mas uma das formas é que a Bíblia não pode contradizer. Um livro não pode contradizer outro livro. Não pode contradizer. E você percebe que esse concílios, esse fechamento do cano, né, pela autoridade de vários líderes da época da igreja, homens de Deus, você percebe que foi tão sagrado, tão realmente extraordinário, que até hoje milhares tentaram destruir, muita gente, muitos imperadores, reis, tentaram destruir a Bíblia Sagrada e não conseguiram, porque é a palavra de Deus. Você vê que a Bíblia, ela é muito maravilhosa, né? Você vê que realmente tem tudo que nós precisamos ali, muita coisa que a gente prega. Eu prego há 19 anos. Quando eu vou pregar um sermão, eu posso pregar ele duas, três vezes no mesmo dia. Você vê como é tremenda a inspiração do Senhor. Que fonte de água viva que jorra ali, né? Extraordinário. Mas eu quero deixar para vocês até aqui, tá? Para vocês analisarem e ver se vocês gostaram ou não. Deixe seu comentário aí. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E é interessante, já que nós estamos trabalhando sobre a questão da Bíblia, você está aqui comigo até agora. Quando eu era na igreja católica, eu estava indo na igreja evangélica e um dia um pastor, não conhecendo que eu era católico, eu era criança, tinha 12 anos, eu levei a Bíblia da minha mãe com capa jeans, né, a capa com jeans mesmo, de roupa, né, um tecido jeans, e aí ele falou: abre a Bíblia em Salmo 115, versículo 5. E aí eu abri, depois Êxodo 20, e lá ela estava falando assim: olha, não fará para ti imagem de escultura, nem que habita no céu, nem que habita na terra. Semelhantes a eles será aqueles que o fazem. Né? Tem boca, mas não fala, olho, mas não vê, nariz. Então tem coisas que está explícito na Bíblia, e mesmo assim você percebe que a Igreja Católica e outros mais movimentos têm errado, contradizendo que já está escrito, já está inspirado, já está selado, que Deus não divide a sua glória com ninguém. Não podemos, de forma alguma, adorar imagem de escultura. Tem vários versículos. Então você vê aí. Eu deixo assim essa reflexão para você no final do vídeo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E até o próximo conteúdo. Fica na paz do Senhor. Deus abençoe.